palavra da parte de Deus ainda. Fique sentado, pode ficar sentado, por favor. Aleluia. Só abre a tua Bíblia para confirmar a palavra que está no livro de João. Você abre aí no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 8, versículo de número 31. 31. Glória a Deus. João capítulo 8, 31. Glória a Jesus. Deus, Ele quer. Deus, Ele quer. Sempre quis. O povo que rejeitaram. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Preste atenção. Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é Cristo. Aleluia. Preste atenção. A verdade é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui a palavra. Irmãos, às vezes nós ficamos pensando: onde está o nosso Deus? Quem é Deus? Nós falamos de Jesus, nós ouvimos falar de Jesus, mas cadê aquilo que ele veio fazer? Jesus, ele fala: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então a fé é a certeza daquilo que nós cremos. É a certeza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, que veio em espírito. Ele veio em espírito. Ele veio em espírito e se materializou no ventre de uma mulher chamada Maria. Ele se materializou, ele se fez carne. Deus, a Bíblia diz que Deus visitou Maria e dali então envolveu o poder de Deus sobre ela. Envolveu o poder de Deus sobre ela. O Espírito de Deus então veio sobre ela. Então ela passou-se alguns dias e se achou grávida. E o anjo visitou Maria e disse: não temas, porque o que está gerando dentro de ti, aleluia, é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E o nome dele vai se chamar Jesus Cristo. Jesus, o Salvador do mundo. Aleluia. Então, ele veio, se fez carne e habitou no meio dos homens. E é chamado de Filho de Deus. Por que ele é chamado de Filho de Deus? Porque ele se fez carne. Ele se fez carne. Não era somente um espírito, porque o espírito não se vê. O espírito é poder de Deus. Então ele se materializou e fez carne. Ele habitou no meio dos homens, para nós entender o Deus que nós servimos. Quando nós viemos na igreja, nós sabemos que Jesus, ele é o dono da vida. A Bíblia diz que ele é o princípio, o meio e o fim.
Fora dele não houve outro. Então ele é Deus. Ele disse, Jesus disse, aquele que me vê, vê o Pai. Aquele que me ouve, ouve o Pai. Porque eu e o Pai, disse Jesus, somos um. Aleluia, louvado seja Deus. Para entender. Porque às vezes tem pessoas assim, Jesus, tem grupo de pessoas por aí com a Bíblia na mão, presta atenção, hein? Com a Bíblia na mão dizendo que Jesus foi apenas uma pessoa que surgiu aí, um profeta, tal, viu? Mas não é verdade, ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem o poder para dar vida, ele tem poder para ressuscitar os mortos, ele tem poder para expulsar os demônios, ele tem o poder, porque ele foi dado. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, quando ele foi batizado nas águas, quando João batizou Jesus, e quando ele estava saindo das águas, veio incorporado um sinal de Deus como uma pomba sobre Jesus e pousou sobre ele. Então uma voz bradou do céu e disse, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Então Deus estava confirmando que aquele homem não era apenas um homem, era o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Era o Filho de Deus. É esse que nós adoramos, é esse que nós invocamos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Então aqui Jesus, aleluia, ele estava falando, dizendo, então, Jesus disse aos judeus que havia crido nele, que creram nele, se vocês permanecer na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Aleluia. Se vocês crerem na minha palavra. Glória a Deus. E nós sabemos que Jesus disse que ele era no princípio o verbo, a voz, e ela estava com Deus, e tudo que foi feito por ele. Por isso que eu disse que ele se fez carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse para os judeus que havia crido nele, dizendo assim, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. São meus discípulos. Aleluia. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então conhecerão a Jesus, e Jesus tem o poder para libertar. Jesus, ele veio para desfazer as obras do nosso adversário, do diabo. Ele veio para desfazer, está escrito. Então ele veio para desfazer as doenças, as enfermidades. Jesus, ele tem poder para curar. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando Jesus palmilhava sobre a terra, muitas pessoas que chegavam a ele de qualquer tipo de enfermidade, Jesus curava. Jesus curava. Hoje, qual é a enfermidade mais letal? Aleluia. É a depressão. A depressão leva a pessoa a suicídio. Ela pensa em se matar. Ela pensa de ficar trancada sozinha. E muitas vezes entra um desespero. São espíritos de opressão que oprime por causa
do mundo. Por causa do mundo. Porque uma pessoa, ela pode ser uma pessoa rica, uma pessoa média, uma pessoa pobre. Quando ela entra numa dívida e fica endividada, primeira coisa que acontece, que ela já procura um médico porque está em depressão. Então, Deus está dando uma lição para nós nessa noite, que quando a pessoa que não conhece a Deus, ela procura um médico. Deus está dizendo aqui que nós devemos procurar o dono da vida. Glória. Entregar a Ele. Glória a Deus. Porque Ele é o libertador. Aleluia. Ele disse aqui na sua palavra, aleluia, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos Jesus, presta atenção, Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 19, fala de Zaqueu, um homem rico, um homem que tinha propriedade, um homem que vivia na sua riqueza. Ele era cobrador de impostos, ladrão, aleluia, avarento. Mas a Bíblia diz que um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, dentro dele, dentro do coração dele, houve um desejo de conhecer Jesus. Ele houve um desejo de conhecer Jesus. Ele disse, eu quero conhecer esse homem, que essas pessoas estão dizendo que ele cura, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e ainda dá vida eterna. Eu quero conhecer esse homem. Jesus, então, passando pela cidade de Jericó, quando Jesus estava saindo com a multidão, Zaqueu, então, queria conhecer Jesus, correu na frente da multidão, porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura e não podia ver Jesus por causa da multidão. Então ele correu na frente e subiu numa figueira. E a Bíblia diz que era uma figueira brava. Aleluia. Então ele subiu, se escondeu em meio os galhos, as folhas, para ver quem era Jesus. Então Jesus ele foi passando com a multidão, e quando se aproximou da figueira, aleluia, Jesus ele para a multidão e ele olha para cima da figueira e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então, quando a pessoa deseja conhecer Jesus, logo Jesus vem. Logo Jesus vem e faz morada. E quando Jesus faz morada, não tem depressão, não tem doença maligna e nem aquela tal de ansiedade. Porque o Jesus ele cobre isso. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para isso nós temos que crer. Jesus ele disse aqui para os judeus que vieram a crer nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Jesus ele falou: ide fazei discípulo a toda a criatura, todo mundo, ensinando a guardar toda a palavra da Escritura, batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Então, é uma palavra, irmão, que nós temos aprendendo cada dia que passa. Cada dia que passa. Aleluia.
não sejamos escravo disso, escravo daquilo. Nem na religião. Não sejamos escravos, nem de religião. Porque Jesus nos chamou para ser livre. Livre, você tem que sentir livre, alegria. Eu sempre falo aqui, tem pessoas que às vezes assim, eu não sei agora que a gente não andou mais por aí conversando com você, não, mas tem pessoas que às vezes tem uma igreja e dizem assim, a minha igreja, irmão, a minha igreja, essa sim, essa é santa, essa que salva, essa que cura. Igreja não salva ninguém. Se Jesus, que não é anunciado como Salvador, como médico, como libertador, ninguém pode salvar. Apenas está perdendo tempo. Porque nós temos que crer em Jesus. Viu? Nós temos aqui, né, hoje presente aqui, a irmã do Rafael, né? Veio lá do Paraná, a nossa irmã, como é que é o nome da mulher? Mãe de Fernando. Mãe de Fernando também. E? Nome? Elisete. E a Paraná não está aqui, ó, cultuando Deus comigo. Eu não sei se ela já entrou em igreja evangélica, mas está aqui. E Deus, quando uma pessoa, ela ouve a palavra de Deus, está escrito nas Escrituras, é de Deus. Porque aquele que não é de Deus não ouve, não quer escutar, não quer nem saber. A vida está indo de pior a pior e não quer saber do dono da vida. Então, no tempo de Moisés, voltando lá atrás no Velho Testamento, no tempo de Moisés, havia um povo no Egito sofrendo, escravo de Faraó. Tinha que trabalhar e trabalhar para poder construir construções na cidade, para que ela viesse ser uma cidade grande para ele, para o rei. Então, o povo que estava no Egito era um povo de Deus, povo de israelita. O povo de Israel, eles foram se chegando ao Egito para procurar emprego, para trabalhar. Então, eles foram chegando, foram alugando peça, foram alugando casa, foram cercando casa, lote, e foram aumentando a família. Então, cresceu a família. Mas o rei Faraó disse para os seus serventes: olha, nós temos vendo esse povo crescendo. Vamos aí dar mais serviço para eles. Vamos fazer trabalhar. Para quando eles chegar à noite não procurar mulher, porque daí não vão ter mais filho, né? E para de crescer. Então fizeram, mas era uma escravidão. Então começaram a clamar a Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu lá do céu. Agora você pensa a expansão da terra no céu, e Deus ouvindo o clamor do povo. Senhor, nos salva, nos livra. Então, a Bíblia diz que Deus ouviu. E a Bíblia diz que Deus desceu, o próprio Deus, ele não enviou o anjo, ele desceu do céu e falou com Moisés. Disse: Moisés, te levanta, eu tenho algo contigo. Tem um povo no Egito, israelita, meu povo, está sofrendo. Tu vai lá porque eu quero livrar eles. Eu quero dar livramento. Aleluia. Então Deus falou com Moisés. Eu não quero muito detalhar, mas o Deus de Moisés e Moisés falando com Deus, só uma prova. Então
Moisés falou: como eu vou estar diante do rei? Como que vai acontecer? Como é que ele vai libertar o povo se ele é o chefe, lá, o rei, ele que manda? O que é que eu vou apresentar a ele? Então Deus preparou Moisés. Deus preparou Moisés assim: faz o seguinte, pega esse cajado aí. Então Moisés pegou o cajado e Deus falou para Moisés: lança no chão. E ele lançou no chão. E o cajado se transformou numa serpente. Aí Deus falou para Moisés: agora pega a serpente. Ele pegou a serpente e tornou-se um cajado. Esse é o sinal que eu estou contigo. Aleluia. Nós precisamos pedir confirmação para que Deus esteja aqui. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vocês. Aleluia. Então, nós não temos mais que pedir confirmação, porque a palavra de Deus nos foi dada. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus nos foi dada. A fé nos foi dada. Deus nos deu Jesus. Deus nos deu Jesus. Se nós crermos, Ele é aquele que cura as doenças. Ele é que cura da depressão, da ansiedade. E tudo que colocar na mão dele, Ele faz. Ele faz. Ah, irmão, eu ando numa crise, estou numa situação, não tenho mais paz. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Quem tem paz tem tudo. Já pensou? Você sair, né? Até mesmo com a família, a pessoa não tem paz, ela xinga isso, xinga aquilo, não quer nem saber, porque não tem paz. Então a pessoa que tem Cristo, ele recebe a paz. Aleluia. Ah, irmão, não tem alegria, irmão. Dá um vazio, uma alegria, não sinto alegria, é só tristeza. Jesus é a alegria verdadeira. Quando o servo do Senhor falou: não se embriagueis com vinho onde há contendas, mas se embriagueis com o quê? Com o Espírito Santo. Enche do Espírito. Aleluia. Aleluia. Que é a verdadeira alegria. Amém? Amém. Graças a Deus. Então eu quero agradecer a todos vocês que aqui estiveram ouvindo esta palavra, esse conselho de Deus.